Fluminense não tinha, foi passado para ele, que o Fluminense não tem nenhum interesse em liberá-lo. Então, essa foi a conversa. E não tivemos que convencê-lo, ou porque não pode acumular, não. A conversa foi simples. Nós tínhamos um contrato apalavrado, ele sempre foi cumpridor do seu contrato. Vamos ouvir o Cid Antunes. Não tinha o menor interesse em liberar. Então foi isso que aconteceu. O Cid, Celso Barros, por favor. Aqui é o Cid. Quarta TV. Tudo bem? O Muricy chegou a pedir para ficar na luz da seleção do Fluminense. Como é que foi essa conversa com o Muricy? Enfim, a decisão do Muricy para não ficar no Fluminense? Não, nós conversamos com o representante dele, como eu disse, que é o Márcio Rivelino, e em nenhum momento foi discutida essa situação de ficar no Fluminense, ficar na seleção. Não foi comentado isso. Foi comentado apenas o Muricy falou com o presidente Ricardo Teixeira, que já estava palavrado para o contrato até dezembro de 2012. E, evidentemente, como nós repetimos, ele é uma pessoa que cumpriu os contratos, ele está muito satisfeito com o Fluminense, já revelou, com aquelas queixas da estrutura, e nós precisamos corrigir isso, tá certo? E nós também estamos muito satisfeitos com o trabalho do Muricy. Então, o Muricy sempre foi um técnico que nós desejamos há bastante tempo, tá certo? E agora que nós conseguimos, assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro ontem, tá certo? Houve essa surpresa para nós de convite, tanto é quando me perguntaram, o Muricy vai para a seleção, qual é o nome? Eu digo, não tem nome, porque não estávamos cogitando nada disso. A surpresa foi hoje de manhã. Surpresa foi hoje, o convite, ele educadamente atendeu o convite do presidente, conversou e colocou essas situações. E como ele já estava palavrado, como nós já repetimos, ele é pessoa de cumprir o contrato, e o Fluminense, evidentemente, da mesma forma que o presidente Palmeiras falou, o Filipão, o próprio André Sanches, em relação ao Mano Menezes, que não gostaria de liberar os técnicos nesse momento, mas evidentemente estamos no início do trabalho do Muricy, que nós esperamos que seja um trabalho longo e vitorioso, tá? Então, foi tudo feito dessa forma. Vamos honrar os compromissos assumidos, tanto o Muricy quanto o Fluminense. Só por curiosidade, não houve uma tentativa ele não chegou nem a pedir para ir para a seleção, uma tentativa de amigavelmente, porque a gente ficou sabendo que tem uma cláusula no contrato dele que permitiria uma rescisão amigável, assim. Não houve uma acordo, foi a vontade dele. Ele chegou para você e falou, não quero sair, quero ir para o final? Não, nós não conversamos isso. Na realidade, a conversa com o representante foi em cima do que eu já falei, da manutenção dos contratos, e isso foi mantido. Evidentemente, ninguém pediu, o presidente do CBF não ligou para a gente, para o Fluminense, né? Nem para nós, pedindo para liberar. O procurou pessoalmente, inclusive, porque eu saiba, não comunicou isso, e fez um convite, é um direito dele. E nós, na realidade, procuramos respeitar o contrato, e o Muricy já declarou que está muito satisfeito aqui e vai cumprir o contrato. Muricy, desculpa. Você falou-se tanto por Muricy nas últimas horas, desculpa, Celso, Rodrigo Viga, tudo bem? A pergunta que eu faço é a seguinte, eu acho que o técnico de seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira, sem dúvida alguma, é o ápice da carreira profissional. E deve ser algo que o Muricy almeja e aspira há muito tempo. Como gerenciar e administrar isso? O Fluminense também é muito grande, mas a seleção brasileira, como eu disse, é o topo da carreira de qualquer profissional. Como gerenciar e administrar isso daqui para frente? Tem um profissional de ponta que sonha há muito tempo de chegar na seleção brasileira, mas por uma circunstância contratual não vai ser cedido para esse sonho. Não, primeiro eu queria dizer que tanto acredito que o Fluminense quanto a Unimed, quanto patrocinadora, nos sentimos muito honrados pelo nome do nosso técnico ter sido lembrado para ser o técnico da seleção brasileira. Na realidade, o Muricy cumpre o contrato e, evidentemente, ele não está de forma nenhuma fechando as portas de treinar a seleção brasileira um dia. Terá possivelmente tempo mais para frente, se for interesse dele, da própria CBF, de treinar num outro momento. Isso é uma coisa que é pessoal dele, teria que perguntar mais a ele, né? Mas conosco é essa a posição.
Marco Alvarenga SBT. Só para ficar claro, eu queria que você esclarecesse o seguinte: pelo que eu entendi, vocês não tocaram no assunto de seleção brasileira com o Muricy Ramalho diretamente. Vocês não falaram com ele diretamente sobre o assunto. Simplesmente estou dizendo o seguinte: existe um contrato, existe uma palavra, e o Fluminense não abre mão disso. Estou correto? Existe uma palavra e o Fluminense não abre mão disso. E o próprio Muricy, nós temos certeza que o Muricy ele também gostaria de cumprir o contrato dele. É lógico que é o sonho de todo treinador servir a seleção brasileira, mas ele tinha um contrato, ele tinha dado uma palavra. Se o Fluminense pudesse liberar o Muricy, chegasse à conclusão que poderia liberar, eu acredito que nós faríamos, mas nós não temos interesse nenhum em liberar o Muricy. O Dr. Celso já falou, é o início do trabalho, que está sendo feito, isso é um projeto que não é só para agora. O Muricy abraçou esse projeto. Então, enquanto o dia a dia dele aqui, tenho certeza que ele está muito feliz, ele vai continuar muito feliz, vai continuar fazendo um belo trabalho que ele sempre fez nos clubes e está fazendo no Fluminense, e automaticamente não vai faltar oportunidade, como Muricy ser o treinador da seleção brasileira, não há outra oportunidade. Alcide, Celso, boa tarde, Carlos do TV Globo. O problema que se anunciaria sendo Fluminense passou a ser da CBF, né? Porque muitos órgãos chegaram até a veicular que o Muricy, cravando que o Muricy seria o novo técnico. Vamos supor que a CBF agora mude, o presidente Ricardo Teixeira mude de opinião, resolva que tudo bem, a gente dividiria o Muricy com o Fluminense por determinado tempo. Qual seria a atitude do Fluminense caso isso venha a acontecer? O doutor Ricardo já deu a posição dele. E a nossa posição, nós até conversaríamos com o Muricy e iríamos transmitir ao Muricy. A nossa posição é que o Muricy dirigisse simplesmente o Fluminense. Silvio Antunes, doutor Celso, boa tarde, aqui na frente, Carlos Ferreira, TV Record. Eu estou percebendo você, doutor Celso, e também doutor Orcades, visivelmente emocionado. Essa decisão do Muricy, ela surpreendeu, pelo menos para nós aqui, um choque. Para vocês foi uma surpresa? A decisão de permanecer? Sim. Não, quando me ligaram mais cedo, é evidente que a gente fica emocionado, porque nós estamos aí, como a gente comentou, num trabalho que está caminhando muito bem, com o Muricy, na liderança do campeonato, com a expectativa de lutar por esse título, voltar à Libertadores, que foi um grande dor, né, perder aquilo nos pênaltis, com a melhor campanha. Enfim, então a gente realmente fica emocionado por isso. Mas quando me perguntaram isso pela manhã, eu disse que conhecendo o Muricy, eu achava difícil, aliás, foi até meu filho que está aqui, que me ligou, para dizer que eu estava acordando que o Muricy tinha ido conversar com o presidente da CBF. Eu tomei um susto, que falei com ele ontem, madrugada, assim, logo no início, para cumprimentá-lo pelo jogo, e achei estranho que já dissesse que ele era o técnico sem que ele tivesse falado conosco, certo? Eu me surpreendi com essa afirmação, que certamente ele até poderia dizer, olha, ligar e dizer, eu realmente vou aceitar o convite e tudo mais, e uma coisa desse tipo, né? Mas ele não falou isso conosco. Depois nós fizemos um contato com o representante dele, que também soube do café da manhã, também pela manhã, não estava sabendo desse contato, e depois conversou com o Muricy, e a partir daí passou para todos nós essa situação, discutimos com a diretoria, com o representante, e aí ficou definido que ele fica no Fluminense. Tanto é que me ligaram há pouco, surpreso que ele estava treinando, né? Nem viu o Muricy, foi falar dar um abraço dele, mas ele está treinando lá embaixo. E você falou, depois de um contato do Muricy com o Ricardo Teixeira, só para esclarecer, esse contato seria depois da conversa com vocês e já seria comunicando que ele permaneceria no Fluminense, é isso? Esse contato já foi oficial? Você citou no início da entrevista um contato do Muricy com o Ricardo Teixeira. Foi esse contato já dizendo que era oficial, que ele permaneceria no Fluminense? Não. Ele comentou com o Ricardo Teixeira, segundo também o representante dele, foi que ele tinha um vínculo com o Fluminense, já palavrado até dezembro de 2012, evidentemente. Teríamos que conversar a respeito disso e passou, através do representante dele, esse pensamento que nós
gostaríamos de manter o contrato e ele é uma pessoa de cumprir o contrato, se for resolvido. Doutor Celso Marcos Martins, tudo bem? Nessa decisão do município, que acaba, o nosso colega foi surpreendendo, né, por todo mundo querer chegar no ramo dele, técnico de seleção brasileira, nessa conversa que o senhor teve com ele, vocês estiveram com ele, com o representante dele, para que ele tomasse essa decisão de permanecer no Fluminense até o final de 2012, o que pesou, na verdade, na balança ali, além da palavra dele, de cumprir o contrato, mas qual foi o fiel da balança para que ele tomasse essa decisão de permanecer no Fluminense? Olha, não teve conversa para ele tomar uma decisão. A decisão ele tomou, ele conversou com o presidente da CBF e disse que tinha essa palavra, tinha um contrato com o Fluminense. E para nós, essa notícia de manhã, nós fomos ficar com surpresa com isso tudo, mas nunca teve um momento de preocupação nenhuma, porque a gente convive com o município, apesar de estar convivendo intimamente há pouco tempo, mas a gente sabe, já deu para sentir que o Muricy é uma pessoa que ele não foge daquilo que ele convive. Então não precisou chegar para o Muricy e falar para o Muricy qualquer outro assunto. Ele conversou com o presidente da CBF, que não tinha conversado conosco ainda, mas ele transmitiu para o presidente que ele tinha um contrato verbal e que ele iria honrar. Se o Fluminense liberasse, poderia ter outra conversa. E o Fluminense não tem interesse nenhum, como não tem de liberar o Muricy.